Pontos importantíssimos hoje. Gigantesca vitória do Vasco diante do Fortaleza. Que jogo maravilhoso fez o Vasco hoje. Que inteligência tanto do Diniz e principalmente dos nossos jogadores ao conseguir essa vitória por 2-0 frente ao Fortaleza. Cara, que jogo maravilhoso, um jogo impecável do Vasco. Mesmo com o cabaço do Hugo Moura sendo expulso, mesmo com ele tentando pôr tudo a perder, uma expulsão extremamente infantil do Hugo Moura, poderia prejudicar muito o Vasco, até mesmo no Campeonato Brasileiro, porque a distância para a zona poderia até mesmo encurtar, mas o Vasco soube jogar com inteligência, com categoria, com o nosso garoto Ryan, com o DVD, conseguiu fazer os 2 gols aí necessários para conseguir essa vitória tão importante. Muito importante esses 3 pontos para o Vasco. O Vasco hoje está na parte de cima da tabela, meu amigo. É 9º colocado com 36 pontos. Vamos falar muito dessa vitória do Vascão, que teve aí discussão no fim do jogo. Mas antes de começar, deixa aquele like, explode o vídeo de like aí. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Vamos, Vasco, falta pouquinho para a gente chegar a 226 mil inscritos. A gente quer chegar a 230 mil inscritos até o fim desse ano, até a virada, até o dia 31 lá de dezembro, amigo. Dá essa moral, se inscreve para ajudar o nosso canal a crescer e, quem sabe, conseguir essa marca tão importante aqui pra gente. Bom, pessoal, o Vascão venceu agora há pouco, fora de casa, o Fortaleza por 2-0. O jogo inteiro com um jogador a menos aí dentro de campo, praticamente, né? O Hugo Moura teve uma expulsão infantil no primeiro tempo. E também teve um jogador do Fortaleza esquentadinho no fim do jogo, numa discussão ali com o Robert Renan, nem mostrou o lance, eu nem consegui ver direito o que aconteceu na expulsão do jogador do Fortaleza. Acho que foi uma coisa muito grave para o juiz ter expulsado ele logo de cara, né? E certamente ali o Vasco conseguiu controlar bem o jogo quando estava 11 contra 11, poderia ter conseguido fazer 1 ou 2, até mesmo 3 gols diante do Fortaleza, antes da expulsão do Hugo Moura, o Andrés Gomes dominando a ponta direita ali, engolindo o jogador, o lateral esquerdo do Fortaleza, que mal via ele passar correndo. Parecia aí o Paulo Henrique, mas não, era o Andrés Gomes, né? Tava correndo muito ali na ponta direita, acertadíssimo as alterações aí do Fernando Diniz, acertou e muito nessa alteração, ao colocar o colombiano ali como atacante e o Verratti indo para o banco de reservas. Você vê que o Vasco hoje ganhou esse jogo na velocidade, no contra-ataque, conseguindo aí ter inteligência técnica para definir a partida. Depois desse amasso do Vasco nos minutos iniciais, o Fortaleza tentou fazer uma coisa ou outra ali, mas o Vasco teve um domínio até a expulsão infantil. Extremamente infantil a expulsão do Hugo Moura. Inacreditável, um jogador da idade do Hugo Moura, um jogador já experimentado, experiente em Série A do Campeonato Brasileiro, ser expulso da maneira que ele foi expulso hoje, cara. A gente vem falando aqui nos nossos vídeos, aqui, quando a gente vem falando do mercado, de contratações para a próxima temporada, quem assiste todos os dias aqui nossos vídeos e vê essa parte dos vídeos que eu falo de negociações, que o Vasco tem que contratar jogadores para a próxima temporada, eu sempre estou falando que tem que contratar mais um camisa 5, porque o Hugo Moura não é um jogador confiável. Um jogo grande, um jogo que é preciso, ele arrega, como fez hoje. Foi expulso, cara. Cabaço total, mano. Poderia pôr tudo a perder no jogo de hoje. Por sorte, o adversário era o Fortaleza, um adversário que já está rebaixado. Hoje o Vasco rebaixou moralmente o Fortaleza para a Série B do Campeonato Brasileiro. Para mim é impossível o Fortaleza conseguir continuar na Série A depois dessa derrota diante do Vasco. E também vai ter uma sequência aí pesadíssima de Cruzeiro e Flamengo. Com certeza os caras caíram para a segunda divisão hoje com essa derrota para o Vasco. E o Hugo Moura pôs tudo a perder. O Vasco quase perdeu o jogo. O Vasco poderia ter perdido o jogo se não tivesse tido inteligência. Se fosse o Vasco antes da janela de transferências, sem o Barros, que fez uma partida monstruosa, jogou por ele, pelo Hugo Moura. Se não fosse esse garoto maravilhoso, que para mim foi o melhor em campo hoje, foi agredido no fim do jogo, hein? Foi agredido. O jogador do Fortaleza tinha que pegar um gancho, meu amigo, de no mínimo, 1 ano sem jogar. Pelo que ele fez com o garoto Barros, cara. Um absurdo o que ele fez ali no fim do jogo na discussão, né? Mas o Barros, dentro de campo, jogou por ele, pelo Hugo Moura, mostrou que é um jogador pronto, um jogador de 21 anos, mostrando que tem total capacidade de ser o principal meio-campista do Vasco ali na marcação. É um absurdo que joga o Barros, cara. Um leão dentro de campo. Parecia que ele se multiplicou jogando hoje. Teve momentos que ele estava com câimbra, mesmo assim continuou jogando, dando a sua vida defensivamente
para ajudar o Vasco. Que jogador extraordinário é esse garoto Barros. Com certeza merece todos os elogios. Para mim foi disparado o melhor jogador do jogo de hoje. Também gostei muito do Rayan, mas para mim o Barros, pelo que ele fez hoje, para mim foi o melhor. Léo Jardim, para mim, também ali tá no bolo. Salvou o Vasco e salvou a burrice do Hugo Moura, né, cara? Com certeza. Como eu falei, cara, o Hugo Moura é um jogador aí que, sinceramente, o Vasco tem que trazer um atleta para ser titular no lugar dele. Tem que trazer um 5 de qualidade para jogar ao lado do Barros. O Barros ninguém tira. Tem que trazer mais um ali de qualidade, ou um 8 ou um 5, porque o Barros faz as duas, né? Pode jogar de 8, pode jogar de 5. Na minha opinião, tem que trazer mais um meio-campista mais qualificado, de qualidade, que tem saída de bola, algo que o Hugo Moura não tem, e que seja inteligente, algo que o Hugo Moura também não é. Porque hoje ele mostrou ser um total cabaço dentro de campo, né, cara? Um jogador que falta inteligência para ele conseguir ser jogador profissional. Porque, sinceramente, uma expulsão dessa quase pôs tudo a perder no jogo de hoje. E logo após a expulsão, o Fortaleza tentou uma coisa ou outra ali, só que o Vasco tinha ele em campo, né, cara? Tinha ele, a mistura de Adriano Imperador com o Lukaku no auge, jogando na Inter de Milão. Com certeza, temos a maior promessa do futebol brasileiro atuando hoje no Vasco e no futebol brasileiro, que é o Rayan. Um vacilo tremendo na marcação do Fortaleza, o Rayan deu aquela arrancada característica dele e parou no fundo da rede, né, cara? Um absurdo que joga esse jogador do Vasco. É um atleta de extrema qualidade, pouco falado, pouco elogiado pela grande mídia. Eu tenho certeza que muitos comentaristas, vamos pegar um exemplo aqui, a ESPN. Cara, aqueles caras lá, aqueles comentaristas que só sabem falar de Flamengo e Palmeiras, eles não sabem quem é o Rayan. Para eles é o Rian. Eu vi até muito comentarista chamar o Rayan de Rian. Para você ter ideia do nível que é. Os caras confundem o Rayan com um jogador que tem no Corinthians, que tem esse mesmo nome aí de Rian. E é um jogador totalmente desvalorizado hoje pela mídia, mas não por nós vascaínos e também para o mercado europeu, que os caras lá não são burros igual é a mídia aqui no Brasil, né? Porque aqui os jornalistas aqui no Brasil é uma corja que eu vou te falar, viu, meu amigo? Os caras não sabem fazer análise, não sabem elogiar quem tem que elogiar, sempre é mesmice. Você liga a televisão, é sempre Flamengo e Palmeiras na televisão, e às vezes ali Corinthians, é só isso, os caras só sabem falar disso, mano, e não sabem ver potencial em quem tem potencial de verdade, uma grande joia, não só pro Vasco, mano, pra seleção brasileira, e é pouco debatido hoje a característica, a qualidade do Rayan, velho. É impressionante, o Rayan era um jogador que já era para estar na seleção brasileira. Por que o Endrick foi convocado quando era no Palmeiras? O Estevão, quando estava no Palmeiras, foi convocado para a seleção brasileira. Vinícius Júnior, quando era do Flamengo, foi convocado. Paquetá, quando era do Flamengo, foi convocado. E por que o Rayan não é convocado? Por que o Rayan não esteve nessa última convocação da seleção brasileira? Por que ele não estava lá? Porque ele joga no Vasco, né, cara? Ele joga no Vasco, é a revelação do Vasco. Custou levar o Paulo Henrique, né? O Paulo Henrique foi chamado na Bacia das Almas, porque o Ancelotti entendeu que realmente não tinha outro para chamar. E ele se surpreendeu com o Paulo Henrique na seleção. Por que não dá uma chance também pro Rayan, não é? É um jogador absurdo, mano. Um absurdo, dispensa comentários, é a revelação do Campeonato Brasileiro, é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, tem que estar na bola de prata aí da revista Placar, nem sei se é a revista Placar mais, mas tem que ganhar uma bola de prata, tem que estar na seleção do Campeonato Brasileiro, porque ele é o melhor ponta-direita do futebol brasileiro, atua também como centroavante e, com certeza, na minha opinião, ele tem que estar, sim, entre os melhores do campeonato, porque o que joga esse menino é um absurdo, cara. 19 anos apenas. É para ele sair do Vasco para ser titular do Real Madrid, ser titular em qualquer time do mundo, porque ele joga demais. Absurdo o futebol apresentado pelo Rayan. E depois desse gol, o Vasco teve uma grande tranquilidade, foi para o segundo tempo bem mais tranquilo, mas o Fortaleza voltou um pouquinho melhor, né? Fortaleza tentando, chuveirando a bola o tempo todo na área, mas eles esqueceram que a zaga do Vasco já não é mais João Vitor e Lucas Freitas. A zaga do Vasco hoje é Cuesta e Robert Renan, meu amigo. Temos um vascaíno e um colombiano sangue quente na zaga, meu amigo. Aí não tem como mais acontecer os vacilos que a defesa do Vasco dava. 2 zagueiros concentradíssimos no jogo. O Vasco hoje passou ileso. O Vasco não tomou gol, graças à volta do Carlos Cuesta, que jogou muito bem no jogo de hoje. Um zagueiro que não tem nem 1,80 m, tem 1,79 m, tem uma impulsão absurda, um senso de marcação, de posicionamento absurdo que joga o Carlos Cuesta. Robert Renan também se doando muito em campo. É com certeza uma dupla de zaga que se complementou bastante aí e a gente espera que continue bem desse jeito esses 2 zagueiros maravilhosos que o Admar Lopes trouxe para o Vasco. O
Fortaleza tentando chuveirar a bola, tentando chute de fora da área, bicicleta. O Léo Jardim fazendo milagre atrás de milagre no jogo de hoje. Claramente aí fez um bom jogo, depois de uma sequência muito ruim do Léo Jardim, na minha opinião. Teve um vacilo ou outro dele no jogo hoje, mas as defesas dele, salvando o Vasco, foram muito mais determinantes do que alguma falha dele ou outra ali no campo, né? Um erro de passe, um tiro de meta errado, alguma coisa assim, né? O jogador jogou muito bem, fez o que tinha que fazer. Esse é o paredão que a gente espera que ele seja nos jogos para o Vasco parar de tomar gol. Hoje não tomou gol, teve tranquilidade, conseguiu aí ter tranquilidade após o amplo domínio do Fortaleza no segundo tempo. O Vasco pôs a bola no chão, conseguiu encontrar um contra-ataque perfeito, cara, com o gol do David, velho. O David é um jogador que tem que ser mais utilizado, sim. O David é um jogador que tem boa técnica, é um jogador que tem finalização. O gol de hoje mostra que ele tem qualidade. Certamente é um jogador que pode ser mais utilizado pelo Fernando Diniz nos jogos. Gostei demais da atuação do Vasco, da postura do Vasco, mesmo com um jogador a menos. O Vasco foi muito inteligente no jogo hoje. Como eu falei, o Barros desempenhou um futebol maravilhoso. Na minha opinião, hoje, o elenco como um todo conseguiu ser resiliente, conseguiu ser resistente diante de um cenário que era muito desfavorável ao Vasco. O Vasco conseguiu essa boa vitória, esses 2-0 frente ao Fortaleza. Análise completa do elenco, cara. Léo Jardim, muito bem, foi muito bem hoje no jogo, com certeza. É esse o Léo Jardim que a gente espera, esse é o Léo Jardim que muitos torcedores vai lá no perfil da CBF, comenta, Léo Jardim é melhor que o Hugo Souza, e de fato é. Esse Hugo Souza é um frangueiro de primeiro. O Léo Jardim não, estava vivendo uma fase meio duvidosa, mas ele é bom, é um goleiro bom. O goleiro do Corinthians não é bom, o do Léo Jardim é bom, cara. Com certeza merece ser mais observado se ele voltar a ter jogos decisivos como ele teve hoje, porque ele foi decisivo para o Vasco. Lateral direita hoje, o Tietê, ora trocava com o Barros, ora fazia lateral. Gostei dos dois, ambos ali atuando como lateral. Lógico, não dão profundidade, né? Não são jogadores da posição. Entrou o Pumita no segundo tempo, mais virado aí do que o André Balada nos bons tempos, né, cara? Com certeza o Pumita Rodrigues não era pra nem entrar em campo, velho. O fuso horário do jogador todo bagunçado, o jogador sem dormir, por isso que tá virado aí. Com certeza foi uma emergência extrema e ele entrou em campo. Não decepcionou, né, cara? Não comprometeu o time do Vasco. A zaga do Vasco, gostei muito das atuações, tanto do Carlos Cuesta e também do Robert Renan. Lateral esquerdo, o Piton foi discreto, mas ajudou bem, se desgastou muito, né? Tá voltando de lesão, teve a pausa para a data FIFA para ele se recuperar mais, mas ainda é um jogador que ficou lesionado por um longo período, tá voltando, sentiu o cansaço, foi substituído, entrou o Vitor Luiz, não entrou mal, entrou seguro ali na lateral esquerda. Quando entrou o Vitor Luiz, eu fiquei um pouco assim, meio relutante, porque o Vitor Luiz já tinha alguns meses que não jogava, né? Tanto que após a lesão do Piton, quem jogou na lateral esquerda foi o Pumita. O Vitor Luiz não teve oportunidades. E ele entrou no jogo na fogueira danada ali, o Vasco com um a menos, Fortaleza pressionando para tentar chegar no empate. O Vitor Luiz foi muito bem, na minha opinião, conseguiu marcar bem, não deu espaço para o ataque do Fortaleza ali pelo lado direito. No meio campo, Barros, para mim, disparado o melhor jogador. Para mim, a nota do Barros no jogo de hoje é 10. 10. O Barros, para mim, ganharia 10, porque hoje fez uma partida impecável. O melhor jogo dele como um atleta profissional. Eu acredito que esse jogo vai ficar para a história, para o jogador, porque ele foi determinante para que o Vasco conseguisse esses 3 pontos. A atitude do jogador dentro de campo, a raça do jogador, com certeza mostrou aí para o torcedor vascaíno que é um atleta extremamente qualificado, um jogador que está disposto a dar sua vida dentro de campo pelo Vasco. É disso que o Vasco precisa. A gente não tinha esse tipo de atleta por anos dentro do clube. Tinha na Série B um ou outro, um Yuri Lara mais ou menos, mas não tinha a qualidade que tem o Barros. Com certeza aí é um jogador que se doa demais, mostra muito que tem potencial, um potencial extremo, um jogador de 21 anos apenas, como voltou qualificado ao Vasco após empréstimos para a Amazonas e principalmente para o América Mineiro, onde o jogador conseguiu jogar muito bem, tanto na Série B no Campeonato Brasileiro, apesar do América ter ido muito mal na Série B no primeiro momento que o Barros estava lá, mas ele jogou bem, se destacou e o Vasco quis trazê-lo de volta, muito graças ao Cruzeiro. Temos que agradecer sempre ao Cruzeiro por ter tentado contratar o Barros, porque graças a essa tentativa o Vasco viu que realmente o jogador estava atuando bem e trouxe ele de volta numa sacada de mestre do Admar Lopes. O Vasco não teve que pagar nenhuma multa ao América Mineiro para pedir o retorno do Barros. O jogador retornou ao Vasco já como titular, jogando muita bola, dominou o meio campo do Vasco no jogo de hoje e certamente, na minha opinião,
tem muito a acrescentar durante muitos anos aí com a camisa do Vasco. Como eu falei, o Tietê também agora como meio campo, analisei o Barros e Tietê como laterais, agora no meio campo. O Tietê foi bem, preencheu bem, principalmente a saída do Coutinho. Ele ficou ali meio que o responsável na organização praticamente do meio campo do Vasco. É um jogador experiente, um jogador multicampeão na sua carreira. É sempre importante ter esse tipo de atleta no elenco, né, cara? Gostei da atuação do Tietê. Matheus França e Coutinho, né, que foram os outros 2 meias que entraram, né? Matheus França discreto mais uma vez, né, tentando, mas fez uma partida mais aceitável do que outros jogos. O Coutinho hoje não teve tanto destaque assim, porque teve que ficar mais preocupado em marcar após a expulsão do Hugo Moura. Não achei um jogo tão extraordinário assim do Coutinho hoje. Na ponta, gostei demais do Nuno Moreira, um jogador que se doa muito pela equipe, né, cara? Joga demais, joga muita bola português. David entrou muito bem, fez gol, conseguiu ali preencher bem a ponta direita, ajudando o Piton, voltando para fazer uma linha de 5 atrás, para ajudar ali na saída também de jogo do Vasco. Certamente aí o David é um jogador muito qualificado, voltando de uma lesão gravíssima que ele teve no ano passado. É um atleta que, a partir do ano que vem, eu tenho certeza que ele pode ajudar mais ainda o Vasco do que nesse ano. Vai fazer uma pré-temporada, algo que ele não fez nesse ano, sempre bom lembrar isso. E, com certeza, pode ser um jogador a ser mais potencializado e mais utilizado pelo Diniz em 2026. Na ponta direita, falar o quê do Andrés Gomes, né, cara? O cara correu demais, mano. Parecia ali um Usain Bolt correndo pelo lado direito, ou se você preferir, parecia o Paulo Henrique, né? Menos, né? Acho que menos, né? O Paulo Henrique, acho que ninguém corre mais que o Paulo Henrique no mundo. Com certeza ali, o Andrés Gomes dominou bem a ponta direita, jogou demais como um ponta, acertadíssimo a escalação desse atleta, como ali um ponta nesse jogo diante do Fortaleza. Também tivemos a entrada do Cocão, né? Bem discreto também, não teve tanta coisa assim para fazer dentro do jogo, né? Mais marcação mesmo, bem discreto também no jogo. E o Ryan, com certeza, foi um dos melhores. Só não ganha do Barros, na minha opinião, como melhor em campo, mas o Ryan é absurdo, velho. Não tenho o que falar do Ryan. É um atleta que evoluiu demais, como tá maduro, como tá consciente, definidor, decisivo. É um atleta completo, né, velho? É um atleta completo, como eu falei. Um cara desse não estar na seleção é quase um crime, né, velho? É um absurdo um jogador desse nível não ser jogador de seleção brasileira ainda, né? Com certeza, gostei, no geral, do time do Vasco. Perfeita a atuação do Vasco. Soube sofrer, soube ganhar o jogo, soube matar o jogo, soube ganhar bem essa partida fora de casa. Estamos hoje na 9ª colocação com 36 pontos conquistados, a 7 pontos do Botafogo. Para você ter ideia, o Botafogo é o 5º colocado, meu amigo. O Vasco está 7 pontos, tanto Botafogo e Bahia, que tem 43 pontos, estão hoje ocupando as 2 vagas de pré-Libertadores. Vamos torcer muito para o Palmeiras ser campeão da Libertadores, para aumentar mais uma vaguinha via Campeonato Brasileiro, para quem sabe até o 7º ir para a Libertadores, e o Vasco claramente ganhar a Copa do Brasil, para ele ir de maneira direta para a Libertadores também, né? Se não ganhar a Copa do Brasil, tomara que quem ganha a Copa do Brasil seja o Cruzeiro, para aumentar mais uma vaga de pré-Libertadores e virar G8. Aí sim o Vasco tem chance de ir para a pré-Libertadores. Só esse cenário eu acredito que o Fluminense não vai conseguir chegar tão mais longe assim no campeonato. Eu acho que o Fluminense não vai conseguir, por exemplo, entrar num G6. Acho que fica bem consolidado ali, Botafogo e Bahia. Eu acho que são mais times que o Fluminense, por mais que o Botafogo perdeu um jogo feio hoje pro Flamengo, mas eu acho que ainda é mais time que o Fluminense. Não vai perder aquela vaguinha ali, aquela 5ª posição dentro do Campeonato Brasileiro, e tampouco o Bahia. Eu acho que vai se desenhando, e o duelo do Vasco hoje para 2 vagas que podem aparecer no Brasileiro é contra São Paulo, contra o próprio Fluminense, Red Bull Bragantino e também o Ceará. Eu acredito que esses times e também o Vasco estão lutando por novas vagas aí dentro do Brasileirão para a pré-Libertadores. Comentem o que você acha desse atual momento do Vasco. Se alguém ainda tem algum interesse em saber a distância do Vasco para a zona, é de 13 pontos, cara. Acho que o Vasco exorcizou de vez o rebaixamento. Mais 9 pontos, o Vasco elimina de vez qualquer chance de rebaixamento. 45 pontos, garante qualquer time na Série A do Brasileiro na próxima temporada. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis!